Bom, mais da conta, né? Nós vamos aqui no nosso sexto dia de leitura do livro do meu mentor, né? Jim Rohn. As sete estratégias para prosperidade e felicidade. E o legal é que a gente faz algumas reflexões aí que aconteceram, né? Que possam você também entrar em ação, né? Com essas estratégias. Então, vamos lá para a nossa leitura inicial aqui do dia de hoje, né? E lembram que a gente parou, né? A gente parou lá, terminou o segundo capítulo e hoje nós estamos começando o terceiro capítulo, o capítulo 3, que fala de metas, como estabelecê-las, ou seja, como você vai estabelecer as metas. Então, no capítulo 1, nós discutimos a importância, né, da disciplina, né? E agora, vou pedir a você que comece a exercitar essa característica positiva. Se ainda não fez, providencie um caderno ou um diário. Os dias de hoje, pode ser no Word, no Blog, né? Também, se você quiser fazer, ou um arquivo seu aí, tá bom? Quero que você se transforme de espectador, né? Ou seja, de leitor, em participante, em escritor. Interessante, hein? Não lembrava que tinha isso nesse livro. E lembra na última aula que nós falamos? Muito legal. Entrar em ação, praticar, né? O tipo de dever que você está prestes a fazer aqui é um pouco incomum, pois dura a vida toda, a vida inteira. O assunto são as metas. E como você logo verá, as metas serão uma preparação para o resto da vida, sempre evoluindo, sempre mudando. Olha que legal? O que você deve colocar nisso? Porque ao desenvolver o trabalho envolvido, você estará dando os primeiros passos para o desenvolvimento de um tipo de vida com a qual sempre sonhou, mas nunca acreditou que fosse acontecer com você. Assim, vamos começar com isso. Quanto antes você exercitar a disciplina, antes usufruirá os resultados. Tá bom? E assim que os resultados surgirem, prometo que você não vai se importar nem um pouco com o trabalho e a disciplina extra que foram necessários. Tá bom? Então vamos lá. Metas de longo alcance. Metas de longo prazo. Lembra daquela imersão de, do triângulo, do objetivo, metas e sonhos? E junto com ele a gente fez um quadro dos sonhos, e no quadro dos sonhos nós colocamos metas de longo prazo, médio prazo e curto prazo. Então, vamos iniciar com as metas de longo prazo, ou no seu caderno, ou no seu arquivo, onde que você vai estar anotando aí, tá? Na folha de papel, ou escreva o título, metas de longo alcance, ou metas de longo prazo. É o jeito que você achar melhor aí, tá bom? Então, escreve aí esse título. Sua tarefa é responder a seguinte pergunta. Responda a seguinte pergunta. O que, presta atenção, o que desejo no prazo de 1 a 10 anos? É legal. Trabalhava numa multinacional, e aí, o meu gerente geral, o chefão, né, da empresa, é o cargo mais alto, um dia me fez uma pergunta. O que você quer ser aqui de 1 a 10 anos, aqui na empresa? Só que, ao invés de ele me perguntar o de 1 a 10 anos, ele começou a de curto prazo. Ele começou de um, tá? A 3 anos.
1 a 3, 1 a 2. Depois, ele foi para de 2 a 5, e depois ele foi para de 5 a 10. Nessa jeito que ele perguntou. Ele não é que for até 10 anos? Eu falei assim, 10 anos? Eu vou assumir essa empresa toda, que eu consigo, estou capacitado para comandar essa planta toda, né? Ou seja, aquela empresa toda. Eu vou, você está querendo meu lugar? Não, você me perguntou daqui a 10 anos. Daqui a 10 anos. Mas se um caso eu tenho uma oportunidade dessa, é sinal que você foi para outro cargo melhor. Né? Eu falei com ele. Então, é por aí. Mas você vê, numa multinacional. E aí você quer trabalhar para você, como empreendedor, e esquece de fazer uma coisa dessa, eu não sabia que era para fazer. Então, anota. O que você deseja no prazo de 1 a 10 anos? Em várias áreas da sua vida. Coloca em várias áreas. Segue aquelas que a gente colocou lá no quadro dos sonhos, né? E, ou você pega aí, é, na área espiritual, coloca por áreas. Área espiritual, área familiar, área profissional, área da saúde, né? Principalmente física, área do desenvolvimento pessoal, área financeira, área social e lazer, entretenimento. Escreve de 1 a 10 anos para todas essas áreas. Ai, que legal! Tarefa, já é uma tarefa. Né? A chave para fazer este exercício de modo eficaz é despender o mínimo de tempo possível anotando o maior número possível de itens. Leve entre 12 e 15 minutos para fazer todo o exercício e tente anotar cerca de 50 itens diferentes. É. Prestou atenção? Então, gente, você sabe como que eu fiz isso no passado? Né? Pode fazer no presente também? É, eu ia para um resort, para uma viagem, para um lugar chique, aí eu aproveitava aquele descanso para me colocar os meus desejos de longo prazo, de médio prazo, de curto prazo. Olha que legal, entendeu? É bom. Se você não pode fazer isso, não tem problema, reserva aí um final de semana, né? Um sábado, um domingo que você estiver assim tranquilo, ó, para escrever, tá? Então, para ajudar a começar, considere a seguinte meia dúzia de perguntas como diretrizes, tá? O que, ó, o que desejo fazer? Nesse caso aqui, você vai colocar o que quero fazer. Eu não vou você colocar o que quero, que aqui é o que você precisa, o que é necessário fazer. Então, o que quero fazer? Quando você escreve, o que quero fazer? Você está querendo dizer o que precisa fazer. Legal? É a pergunta número 2. O que quero ser? Ou seja, aí, o que preciso ser? Não é assim? O que quero é necessidade. Então, eu atualizaria essa palavra aqui agora na segunda questão. O que desejo ser? Então, no número 2, eu responderia o que desejo ser. Ok? Número 3. O número 3, aí no livro, é o que quero ver. Né? O que você precisa ver? Né? Então, nessa número 3, eu colocaria igual na número 1, o que eu quero fazer e o que eu desejo fazer. Ou seja, o que eu preciso fazer e o que eu desejo fazer. Eu colocaria assim, a número 1 assim, a número 2, o que desejo ser, somente desejo. Na número 3, eu colocaria o que quero ver, querer é uma coisa, e o que desejo. Tá? O que você quer ver é o que você precisa ver. Né? Número 4 é o que quero ter. Aqui nessa número 4, eu colocaria o que quero ter e responderia também o que desejo ter. Tá? Para frente vocês vão entender isso. Gente,
aqui, eu estou lendo o livro, tá? É um livro, edição antiga, original lá e tal, e aqui já estou passando algumas atualizações para você, tá ok? Número 5. Onde quero ir? Ou seja, onde preciso ir, né? E eu responderia, onde desejo ir. Olha que interessante. É, e a número 6. E gostaria de compartilhar. Ou seja, o que gostaria de compartilhar? O que você gostaria de indicar para as pessoas, transmitir para as pessoas, passar para outras pessoas, ok? Número 6. Legal, né? E aí, a gente vai aqui agora, com essa meia dúzia de indagações em mente, responda a pergunta primordial. Responda a pergunta primordial. O que desejo no prazo de 1 a 10 anos? O que desejo no prazo de 1 a 10 anos? Deixe sua mente fluir. Não tente entrar em detalhes agora. Isso vai ser mais tarde. Por exemplo, se você quer, né, um Mercedes, é porque você precisa dele. Eu colocaria, por exemplo, que eu desejo um Mercedes 380 SL, que era o carro da época, arrebentando a boca do balão. Eu, no meu caso aqui, eu desejo a longo prazo. Vamos supor que uma Lamborghini Diablo, né? Outro detalhe, você deseja lá, sei lá, falando de carro aqui, né? Para um carro. Desejo uma Ferrari, desejo uma BMW, sei lá. Sei que vai, cara, estou pegando exemplo aqui de carro. Mas você pode colocar qualquer desejo que você tem, né? Aí você pode. Aqui eu vou fazer uma outra atualização. Aqui ele fala assim, ó, que eu desejo, vou dar um exemplo aqui. Dou um exemplo no meu caso, tá? É, eu dei um exemplo assim, na época, se você colocar assim, eu desejo uma Pajero. Então, por exemplo, eu desejava uma Pajero. Aí eu coloquei a Pajero preta, né? Preta. Imaginei ela todinha. Só que atualiza aí agora, atualiza. Quando você coloca a cor, como é que ela é por dentro, é, escreva apenas 380, ali, né? Você vai colocando alguma coisa específica, aí o que que o universo vai trazer para você? Uma coisa específica. Específica. Pode ser que aquela coisa específica, quando chegar para você, já está desatualizado. Então, a minha sugestão é, deseja. Não precisa ser tão específico aqui. Deixa para ser específico com as metas para outros itens que você vai fazer acontecer. Por exemplo, você vai ser específico com os ganhos que você vai ter, o quanto que, qual que é o valor ali para você destrinchar, para você ganhar tal. Mas desejam. Então, vamos supor, qual o carro que você quer? Qual a casa que você quer? Né? Deseja, mas umas coisas mais abertas. Não coloca tão específica, não. Por quê? Porque às vezes você vai desejar, por exemplo, um carro que hoje é um carro mais simples, um carro bom, mais simples, e, ou, ou e aí acontece, você vai lá e consegue específico. Se você deixa em aberto, pode ser que você consiga um carro melhor, né? Se você quer um carro mais avançado, pode ser que você nunca tenha ele. Pode ser que você consiga um carro próximo daquele, até melhor. Não põe tão específico, não. Vai por mim. Vai por mim. Essa aqui é uma reflexão, uma diferença desse trabalho que nós estamos fazendo, de atualizações aqui em relação aqui ao livro, tá bom? Então, quando você deseja, aí você vai por casa, você vai por roupa, você vai ter carro, as coisas que você vai desejar, tá bom? Estou dando exemplos para você não ser tão específico no desejo. Lá no que você precisa, seja específico. O que você precisa fazer, você vai ser específico. O que você deseja, não põe tão específico. Tá? Investir um tempo repetindo a mesma coisa, você não ficar fixado.
Depois de completar a sua lista, você vai revisar o que você escreveu, tá? E aí, quando você escrever essa lista de tudo que você deseja, você vai colocar um número de anos que acreditam que sejam necessários para conseguir obter cada item de sua lista. Então, tem uns itens que vai ser 1 ano, tem uns que vai ser 2 anos, 5 anos, 10 anos, 9 anos, X meses, né? Assim, ao lado dos itens que você acredita que você vai alcançar, em aproximadamente ali 1 ano, você vai fazer o quê? Escreva o número 1, tá? Mesmo que, em 6 meses, tá? Número 1. Ao lado das metas que você acredita que levarão cerca de 3 anos para realizar, escreva o número 3. Ao lado daquelas que acha que levarão 5 anos, escreva o número 5. E, finalmente, ao lado daqueles itens que estima que vai levar 10 anos, escreva o número 10. Ok? Tá? Ou você pode fazer igual eu falei antes. Você acha que 1 ano é 1 ano, 2 anos, 2 anos, 3 anos, 3 anos, assim. Tá bom? Agora verifique e veja se suas metas estão equilibradas. Por exemplo, se você acha que tem muitas metas de 10 anos, mas muito poucas de 1 ano, isso pode significar que está protelando a ação no presente ao adiar a data alvo. Por outro lado, se você tiver muitas poucas metas de longo prazo, talvez ainda não tenha decidido que tipo de vida quer construir a longo prazo. A chave aqui é desenvolver um equilíbrio entre as metas de longo prazo e curto prazo. Um pouco mais adiante, nós vamos discutir as verdadeiras metas de curto prazo. Tá? São aquelas que levam menos de 1 ano para realizar. Você está um pouco aturdido com a ideia de ter metas em demasia? Você é o tipo de pessoa que fica mais à vontade focalizando uma meta de cada vez? Na verdade, há uma boa razão para desenvolver múltiplas camadas de metas. Sem vários e diferentes tipos de metas, você poderia ser vítima da mesma coisa que aconteceu com alguns de nossos primeiros astronautas da Apollo. Alguns deles, após o retorno da Lua, experimentaram fortes problemas emocionais. Então, depois de já ter estado na Lua, para onde mais você vai? Então, depois de 10 anos de treinamento, visualizando e antecipando o voo lunar, o momento, a glória que foi, havia passado. De repente, parecia ser um fim para o trabalho das suas vidas. E a depressão se manifestou. Como resultado dessa experiência, os astronautas posteriores foram treinados a ter outros grandes projetos, cozinhando para depois que o projeto espacial estivesse terminado. Cozinhando aqui um exemplo, tá, gente? Você fez as suas metas, você atingiu suas metas, só que você já tem outras para pós-meta, tá bom? Então, isso é muito importante, tá? Vocês saberem disso, porque senão você cai do cavalo. Tá bom? A gente está aqui com 17 minutos e, né, nós estamos aqui com 17 minutos. Eu vou fazer o seguinte, eu vou encerrar por aqui. Bom, vou encerrar por, vou encerrar por aqui e amanhã a gente dá sequência. Você já tem muita tarefa aí para fazer. Tá bom? Abraços. Fique com Deus. E até a nossa próxima leitura e reflexão. Ó, essa tarefa. Se você não vai começar a fazer a tarefa hoje, pelo menos já deixa já rascunhado aí para você estar fazendo, ali no final de semana, com mais tempo, tá? Mas inicia já hoje, colocando algumas coisas para você, né, ter uma ideia. Abraços. Espero estar ajudando vocês a ler um livro e praticar coisas desse livro. E nos próximos livros que vocês forem ler, que seja dessa forma também. É óbvio que às vezes você não vai conseguir praticar tudo, mas se pratica uma boa parte, sua vida será outra. Abraços. Tchau, tchau.